A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste quarto trimestre da CPAD, na classe dos adultos. Essa lição que vai cair no dia 29 de outubro e onde nós vamos trabalhar especialmente sobre o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Eu espero muito que Deus fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube e também no Spotify. Pastor Janderson Nascimento, fica à vontade para poder se tornar um dos nossos alunos. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Tem muita coisa boa disponível para você. Você pode ficar à vontade de navegar e conhecer os nossos trabalhos. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar. Eu tenho o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu sempre preparo, com os argumentos e a pesquisa a mais, que vai te ajudar a dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical. Além dos slides, os PowerPoints, onde você pode utilizar esses recursos para ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa proposta é trimestral e está disponível em uma assinatura na descrição, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Vamos então deixar de conversa e vamos estudar a lição de número 5 da classe dos adultos e eu espero muito que Deus possa te abençoar. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo um pouco mais a proposta da aula de hoje. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre da CPAD, estamos trabalhando um texto escrito pelo pastor Wagner Gabi. Na aula de hoje, especialmente neste quarto trimestre, estamos trabalhando sobre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 5, essa aula que vai cair no dia 29 de outubro, nós vamos estudar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Então nós vamos perceber, vamos analisar a contribuição que o pentecostalismo traz e tem apresentado especialmente para a obra missionária. E eu vou trabalhar isso de uma forma bem legal, de uma forma histórica, para que você então possa fazer as suas anotações e utilizar esses recursos em sala de aula também. É muito importante você apresentar as bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica que você vai apresentar em sala de aula é o texto áureo, que se localiza em Atos, capítulo 1, versículo 8. Faça essa leitura com os teus alunos compassadamente e eu espero que Deus te use. Também apresente a leitura da verdade prática. É muito legal quando você faz isso junto com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe da aula de hoje se localiza então no texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 8, depois versículos 14 do capítulo 2 até o versículo 18. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, sempre às 18 horas. E aí no Spotify a partir das 6 da manhã. Toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, onde você encontra o nosso material, os nossos recursos, onde você pode estar estudando com a gente. Então, toda segunda às 18 você tem um encontro marcado comigo aqui, estudando a Palavra de Deus para a glória de Cristo. Na lição de número 5, como proposta do pastor Wagner Gabi, nós vamos compreender sobre a contribuição do pentecostalismo, do movimento pentecostal, para a obra missionária. Nós vamos perceber isso a partir da ação do Espírito Santo como contribuição poderosa para o crescimento da obra de missões. Conforme o pastor Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela editora CPAD, ele destaca que a cooperação do Espírito Santo na obra missionária ela é extraordinária. Para o pentecostalismo que nós professamos, nós que somos pentecostais, nós entendemos que a maravilhosa obra da salvação ela é um convite da ação de Deus em nosso coração e, claro,
parte também da ação poderosa do Espírito Santo alcançando vidas. E você tem uma passagem bíblica que pode confirmar isso, que está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você pode ler isso em sala de aula também. Na nossa compreensão pentecostal, é importante você tomar nota disso, nós entendemos que Jesus Cristo confiou a palavra da salvação à igreja através da grande comissão que está registrado em Marcos 16:15, melhor dizendo, e nessa perspectiva nós entendemos de forma muito clara que o Senhor vocaciona pessoas para a obra de missões através da ação do Espírito Santo. João 14:17 confirma isso, Marcos 16:20, também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Conforme a pastora Ruth Doris Lemos, fundadora do IBAD, também em seu texto Missiologia, publicado em 2009, nós vamos perceber que na história das missões, a partir do século XX, vamos analisar nesse recorte histórico, que há uma grande contribuição da ação do Espírito Santo na obra missionária a partir do século XX. É claro que isso também é registrado em todo o período da história da igreja. Nós estamos fazendo um recorte a partir do século XX, onde nós vamos entender de forma muito clara alguns fatores da contribuição da ação do Espírito Santo para a obra de missões em um período mais próximo do nosso. Nós vamos perceber que os principais fatores que influenciaram a obra missionária no século XX são, você pode tomar como nota. O primeiro deles é o pentecostalismo. O pentecostalismo ele traz uma grande contribuição, um grande diferencial na obra missionária a partir do século XX, e todas as pessoas que são crentes pentecostais se envolvem com a obra da missão a partir do século XX, entendendo a ação poderosa do Espírito Santo que nos chama também para a prática missional, para a pregação do Evangelho. Também no século XX existem algumas situações e algumas marcas que nós vamos perceber que influenciaram o crescimento da obra da missão. A primeira, como eu já disse para você, é a influência do pentecostalismo. A segunda delas é o surgimento do Conselho Mundial de Igrejas, que nasce em 1910, e a partir dessa conferência em Edimburgo, você percebe o trabalho ecumênico sendo aí desenvolvido por diversas ramificações de igrejas com o objetivo de montar o Conselho Mundial de Missões, com o objetivo de influenciar as pessoas para a obra missionária. Tudo isso no nascedouro do século XX. Você vai perceber também que no século XX há um grande diferencial, e eu quero tomar isso como nota também. As mulheres agora passam a ter uma influência missionária, deixam de ser apenas mulheres, esposas dos missionários, e passam agora a estarem à frente de obras missionárias, estarem à frente do comando missionário enviadas por igrejas, em missões transculturais também. Isso é um marco do século XX, e grande maioria das mulheres até hoje são grandes influências na obra missionária, e Deus tem levantado a partir dessa visão também missional desde o século XX. Nós já estamos no século XXI. Outro detalhe também que você vai perceber que é um marco da influência do Espírito Santo no século XX é exatamente essa visão de agências missionárias que vão surgindo e fortalecendo, aplicando então o envio dos missionários de forma mais organizada, de forma mais preparada, garantindo também o sustento destes missionários para a obra em missões. Você vai perceber também que surge um movimento estudantil nos Estados Unidos com o objetivo agora de influenciar muitos jovens a se integrarem de forma muito clara em missões, a se colocarem à disposição, a estarem integrados na obra da missão, a se envolverem com a prática da missão. Você vai perceber também que no século XX nós vamos perceber muitas iniciativas sendo trabalhadas pela igreja através de doações, através de influências, de juntas missionárias, para sustentar os missionários na prática da missão, no campo. Aqui, antes, eram pessoas que eram enviadas somente pela fé, agora passa a ter um sustento, e esse sustento agora é garantido por juntas missionárias dadas por igrejas.
Historicamente falando, analisando a história da missão só no século XX, nós vamos perceber muito bem que muitas pessoas também entendiam que com a virada do século, a virada do milênio, de 2000 para 2001, muitas pessoas entenderam que naquele período Cristo retornaria, por isso que há uma grande influência de pessoas se entregando para a obra da missão, com o objetivo dessa visão popular de anunciar a volta de Cristo. Também, outra causa significativa do crescimento de missões no século XX acontece a partir da virada do milênio. No ano de 2000 para 2001, quando as pessoas têm aquela crença popular de entender que Cristo retornaria naquele período. Então, muitas pessoas se entregam para missões, para fazer a obra do Senhor, a partir dessa virada do século também, aguardando o retorno de Cristo. Também surgem diversas denominações que se envolvem, então, com a prática da missão, e essas denominações procuram contribuir para o avanço missionário. Muitas dessas denominações são ramificações do movimento pentecostal que se envolvem também com a missão. Surge também nos Estados Unidos um trabalho missionário que procura agora levantar pessoas na América para levar a mensagem de Cristo a todo mundo, e isso no século XX. Também nós vamos conhecer o Pacto de Lausanne, que acontece de forma muito clara na Suécia, com o objetivo agora de estabelecer uma visão mundial de missões, e essa visão não está atrelada somente ao pastor da igreja, à junta missionária, mas no Pacto de Lausanne já traz esse pensamento agora de que todo cristão ele é um verdadeiro missionário, é um discípulo, é uma discípula de Cristo, com o objetivo então de alcançar vidas para a glória de Deus. Surge então ainda no século XX um movimento significativo, o Pacto de Lausanne, que acontece na Suíça, com o objetivo agora de trazer uma visão mundial de missões para a igreja atual. A visão do Pacto de Lausanne influencia a igreja até hoje. Qual a perspectiva do Pacto de Lausanne? É apresentar de forma clara uma visão missionária para a igreja. A visão passa a ser agora atrelada a cada pessoa cristã. Cada pessoa cristã se torna então um discípulo, uma discípula de Jesus, uma visão missionária com o objetivo de resgatar vidas que estão necessitadas da salvação, aprisionadas no pecado. Também nós vamos ver outro movimento significativo no século XX, é o crescimento e o avanço da igreja em todo o mundo. Então, a partir do século XX, você percebe esse grande crescimento. Nas Assembleias de Deus no Brasil, surge também um movimento que você pode até recordar. É o movimento da década da colheita. Esse movimento foi propagado pela própria Assembleia de Deus, que eu faço parte, que nós fazemos parte, e a Assembleia de Deus ela tem o objetivo agora de levar a Igreja de Cristo a resgatar vidas. A década da colheita ela se inicia a partir da década de 90 e vai até os anos 2000. E nós vamos perceber que na década da colheita a igreja se envolve de forma veemente agora para resgatar vidas, e há congressos ali onde as pessoas estabeleciam temas específicos sobre a salvação, sobre o retorno de Cristo, sobre o avivamento da igreja, onde muitas pessoas se entregaram a Cristo no período da década da colheita, e isso aqui também é um impacto missionário. Também nós vamos perceber que se desenvolve ainda no século XX diversos trabalhos voltados para implantações de igrejas. Essas implantações de igrejas acontecem em povoados, em localidades distantes, missões também transculturais em outros países que também são significativas. E há um enfoque missionário agora, a partir do século XX, para a janela 10x40, onde nós vamos entender que é uma faixa determinada do globo terrestre, onde existem 62 países menos evangelizados e onde existe também a maior população pobre do mundo que ainda não foi alcançada por Cristo. Então, no século XX, você percebe diversas influências. Entre essas influências, nós vamos encontrar o pentecostalismo. Há um grande avanço missionário da igreja. Estou fazendo apenas um recorte para que você tome como nota esse recorte.
e utilize esses argumentos junto com os teus alunos, entendendo que é um grande século de missões também. Eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou te ajudando e se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário. Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, onde é que tu congrega. Coloca aqui, tá? Eu vou ficar feliz, eu fico tão feliz quando os irmãos e as irmãs fazem isso. Muito obrigado pelo teu carinho. Que Deus abençoe. Você pode fazer isso tanto aqui no YouTube como no Spotify também. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Eu já desenvolvi com você apenas um pano de fundo histórico do século XX, quando surge o pentecostalismo e uma grande influência agora que impacta o mundo através das missões em diversos movimentos missionários que eu acabei de citar para você. No primeiro ponto, nós vamos afunilar isso em uma perspectiva missionária, olhando para o pentecostalismo e qual a contribuição do pentecostalismo para a obra missionária, para a glória de Deus. Neste primeiro ponto da lição, nosso olhar agora passa pela influência do pentecostalismo para a prática missionária. E nós precisamos observar isso de forma clara também, entendendo a contribuição do pentecostalismo para a ação missionária em todo o mundo, tá? Leia um versículo bíblico junto com os teus alunos antes de adentrar no primeiro subtópico da lição. O versículo que eu quero tratar como dica para você está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Leia esse texto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento, que nós somos evangélicos. O pastor Wagner Gabi, ele procura afunilar de uma forma muito clara que o pentecostalismo também é um movimento evangélico, também é uma igreja evangélica, onde nós aprendemos a respeito de Cristo de forma muito clara. O que é uma pessoa evangélica? É alguém que assumiu a Cristo, que assumiu a fé em Jesus, que crê na autoridade da Bíblia e que anuncia a salvação. O pentecostalismo também faz isso. E é interessante também nós observarmos que o próprio pastor Antônio Gilberto, na própria Teologia Sistemática Pentecostal, descreve que a grande comissão de Jesus é dada à sua igreja e essa grande comissão abrange todos os cristãos para a obra missionária. Isso quer dizer que nós somos chamados para essa grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos 16, 15, vai dizer isso também. Também entendemos que Jesus ele derramou o seu Espírito sobre os seus servos no dia de Pentecostes. Por isso que nós recebemos esse nome de pentecostais. Atos capítulo 2 vai confirmar isso para você, porque nós cremos na promessa do derramamento de poder como capacitação para a obra missionária também. E também entendemos que Jesus nos comissionou para sermos testemunhas da obra da salvação, conforme está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8 também. A urgência dessa obra missionária, ela vai envolver também essa visão transcultural. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre as missões transculturais. Haja vistas que diversos costumes e culturas de povos de outros mundos rejeitam a mensagem da salvação. Mas nós somos chamados de forma muito clara para anunciar as boas novas da salvação. O mundo é o nosso campo missionário. E nessa visão pentecostal, a partir das Escrituras, nós entendemos que o Senhor nos chama para a obra da missão. Eu posso me envolver com a missão através da oração. Eu posso me envolver com a missão através da contribuição. Eu posso me envolver com a missão através de colocar a minha vida à disposição para a obra missionária. Podemos ajudar de muitas maneiras. Na próxima lição, lição de número 6, aula que vem, eu vou trabalhar isso com você, sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Vai valer muito a pena você estar aqui comigo segunda que vem também, estudando sobre esse tema. Uma passagem que eu quero compartilhar com você está em Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 17. Doris Lemos também faz questão de descrever que o quadro atual da humanidade ele é caótico, e é por isso que nós precisamos observar.
Não estamos apenas anunciando a igreja evangélica, mas estamos apresentando os nossos valores como pentecostais, entendendo agora que nós temos uma missão de anunciar Cristo e a obra redentora da salvação. Entendemos que muitas pessoas precisam aceitar a Jesus e serem libertas dos seus pecados. Esse é o nosso papel. Diante dessa situação espiritual do mundo, nós compreendemos que é nosso papel anunciar a Cristo, falar de Jesus, e é por isso que muitos pentecostais se envolvem com a obra da missão. Você encontra crentes pentecostais tendo a coragem e a ousadia do Espírito de entrar em determinadas localidades onde a polícia não chega. Lá está um crente pentecostal falando de Jesus, anunciando a obra da salvação, falando de Cristo, testemunhando da fé e ganhando vidas para Jesus. Nós acreditamos nessa visão da missão. Você percebe que a missão ela pode ser realizada na periferia, ela pode ser realizada como missão urbana, ela pode ser realizada como missão transcultural, ela pode ser realizada por você em um povoado, ela pode ser realizada por você que se envolve em missões. Portanto, é necessário nós entendermos a nossa perspectiva. Por que nós acreditamos nessa visão missionária? Porque nós cremos no revestimento de poder. Esse revestimento, de fato, é dado para aquele e aquela que se envolve para anunciar as boas novas da salvação. É para mim, é para você. Então, receba essa graça de Deus que Deus te concedeu para falar de missões. E que o Senhor te conceda graça, sabedoria, para ministrar essa aula junto aos teus alunos. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula de hoje, envia essa aula aí, compartilhando nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da tua igreja, Telegram, deixa Deus te usar. Vamos agora para o segundo subtópico, que destaca que nós também somos pentecostais. O pastor Wagner Gabi aponta que a palavra pentecostal é denominada a partir da descida e derramada do Espírito Santo na festa do Pentecostes, que aconteceu no Novo Testamento. Essa celebração do Pentecostes é conhecida como uma festa de Israel pela celebração da colheita após 50 dias, por isso que recebe esse nome de Pentecostes. Só que o derramar do Espírito Santo aconteceu exatamente nessa festa, quando os discípulos estavam orando, buscando a presença de Deus, como Jesus ordenou. Depois de 10 dias, quando Cristo então aparece a eles e se ascende aos céus, essa festa acontece 50 dias depois da ressurreição. Cristo ascende aos céus. Depois de 10 dias, o derramar do Espírito Santo então acontece sobre a vida dos discípulos. Paul Ponville destaca no seu texto Força Pentecostal em Missões, destacando de forma muito clara que o pentecostalismo ele procura agora ser um fenômeno de forma muito especial com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação. Se você estuda sobre o pentecostalismo, como eu, você vai perceber que o pentecostalismo ele tem origens históricas que influenciam uma visão mundial de missões. E a visão do pentecostalismo descreve essa obra redentora da propagação do evangelho na obra missionária também. Ponville faz questão de destacar que o pentecostalismo ele trabalha em missões ocidentais, contemporâneas, ele procura também ter uma visão diferenciada para resgatar vidas e procura anunciar as boas novas da salvação, crendo na ação da própria Trindade, tanto do Pai como do Filho e do Espírito Santo. A Assembleia de Deus, atualmente, tem aí 112 anos de história no Brasil. E a Assembleia de Deus ela é uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus professa, como igreja pentecostal, que crê na atualidade dos dons espirituais, que acredita na ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que acredita na Bíblia como palavra de Deus, sendo a única regra de fé e prática. Nós acreditamos na capacitação do Espírito para a obra da missão. E nós somos chamados também para isso. Eu creio nisso. E eu acredito que você também crê. Se você crê, coloca aí nos comentários. Nós entendemos que Deus age por intermédio de vidas, capacitando as pessoas para a obra da missão. Você pode realizar missões em qualquer localidade.
pode realizar missões na igreja local, missões urbanas, missões na faculdade, missões no trabalho, pode realizar também missões transculturais, como nós estamos explicando para você nesse trimestre. Nós também entendemos duas considerações interessantes sobre a ação do Espírito Santo na obra missionária. A primeira delas é que o poder de Deus não se manifesta apenas nos dons espirituais, mas nós acreditamos que o poder de Deus se manifesta também na propagação do evangelho, no testemunho, no trabalho missionário, onde pessoas se dedicam para anunciar missões, tá? Anunciar a obra de Cristo. Nós cremos também que o poder de Deus também se manifesta ali. Tem gente que pensa que o poder de Deus é só quando você fala em línguas, está cheio da glória na igreja. Mas eu acredito de forma muito clara, que é uma visão pentecostal, que o poder de Deus também tem formas diferentes de trabalhar na obra da missão para resgatar vidas também. Segundo, nós entendemos que não somos cessacionistas. Os cessacionistas acreditam que o Espírito Santo foi derramado em Atos, no Novo Testamento, houve dons, porém aquela glória e a manifestação espiritual só ocorreu lá. Só aconteceu no período das páginas da Bíblia no Novo Testamento. Nós entendemos que o Espírito Santo continua atuando no seio da igreja hoje também, especialmente na obra da missão. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela faz questão de trabalhar essa palavra dons, no sentido então de descrever que esses dons são sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo de Deus para cada crente, para a igreja, com graça, com poder, para que a igreja, então, anuncie, proclame a obra de Cristo. Os dons espirituais não são dados para que você domine esses dons como você bem quer. Eles são dados pela graça de Deus para que você anuncie a obra de Cristo, a obra da salvação. Nós entendemos, então, que os dons espirituais são dados para a unidade da fé, para resgatar vidas. Efésios 4, 12 e 13 vai confirmar isso. Então, essa é a nossa posição na visão pentecostal para a obra missionária. Já avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata agora sobre o seguinte argumento: as contribuições pentecostais às missões. Como é que os pentecostais ou o pentecostalismo apresentam então uma grande contribuição para a obra missionária? Vamos observar isso juntos em nome de Jesus? O terceiro subtópico aponta, escrito aí de forma muito clara pelo pastor Wagner Gabi, que o movimento pentecostal ele traz grandes contribuições para a obra missionária a partir desse papel do Espírito Santo que é indispensável para a prática das missões. Nós já entendemos essa ação do poder na obra missionária. Paul Ville destaca nesse texto Força Pentecostal em Missões. No final, aqui nas dicas de leitura, eu vou apresentar esse livro para você. Ele apresenta que esse fenômeno missionário moderno, influenciado pelo pentecostalismo, traz então uma grande contribuição. No início da aula, eu apresentei como introdução diversos fatores no século XX que marcaram as missões a partir do pentecostalismo, tá? Então você vai perceber que esse fenômeno moderno ele traz uma visão agora para a igreja cristã, a partir do século XX, que traz uma grande influência. O pentecostalismo ele cruza agora diversas fronteiras culturais e atua em diversos empreendimentos missionários também, tá? Ele também procura trabalhar essa visão transcultural da propagação da fé em Jesus, ou seja, a fé em Cristo. Você percebe diversas juntas missionárias sendo levantadas, como já citei para você, que são influenciadas a partir do pentecostalismo. Esse crescimento, que é um fenômeno do movimento pentecostal, traz agora diversas mudanças no próprio cristianismo. O crescimento do pentecostalismo traz então uma visão extraordinária a partir do século XX. E essas mudanças são significativas. Por exemplo, essa visão de diversos fatores influenciados pela ação do Espírito Santo dirigindo as missões. O próprio Edson Queiroz, no seu texto A Igreja Local e Missões, ele faz questão de dizer, olha, não dá para fazer missão
sem a ação do Espírito Santo. A igreja é direcionada pelo Espírito Santo. E esse crescimento agora, ele traz uma grande influência para o mundo, para a prática das missões. E quem é que traz essa contribuição? A partir dessa visão do pentecostalismo, que é uma visão cristã também que nós defendemos. Portanto, o crescimento do movimento pentecostal, ele influencia de forma numérica no crescimento da igreja. Então você percebe, isso é independente de ser a Assembleia de Deus ou não, mas quando essa igreja ela tem essa visão pentecostal que nós defendemos, especialmente no movimento pentecostal, ela crê na ação do Espírito Santo, há uma grande influência no crescimento missionário. E isso na missão transcultural, urbana, igreja local, a igreja está envolvida na prática de anunciar as boas novas da salvação. E eu espero que você também esteja envolvido, entendendo esse fenômeno do crescimento missionário a partir da própria visão do pentecostalismo. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata agora sobre a obra missionária depois do Pentecostes. O segundo ponto da lição trabalha então sobre essa perspectiva depois do derramamento de poder no Pentecostes, sobre esse grande crescimento da obra missionária. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, que está em Mateus capítulo 13, versículo 43. Vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos, demonstrando especialmente essa visão do crescimento da obra de Deus. E avançando, o primeiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre a causa da obra missionária da primeira igreja, ou seja, essa visão da igreja primitiva na obra da missão. O pastor Wagner Gabi aponta que a descida, o derramamento de poder depois do dia de Pentecostes se torna então um grande acontecimento para a obra das missões. Nessa visão, nós entendemos que a descida e o derramamento de poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o fator principal da obra da missão, que traz um crescimento para as missões. Timóteo Carriquer, ele destaca de forma muito clara no seu texto sobre Proclamando Boas Novas, que o evangelismo ele tem um relacionamento muito forte com a Trindade, tanto como o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E essa visão do evangelismo nasce também na própria igreja primitiva, uma igreja que se preocupa agora a anunciar o plano da salvação, onde o Pai planejou, Cristo executou e o Espírito Santo agora mantém essa visão missionária, essa visão da obra da salvação, e a igreja agora passa a ser uma igreja missionária quando anuncia essas boas novas da salvação. Quando nós observamos a obra missionária, nós entendemos então que a igreja primitiva ela passa a trabalhar com essa visão do resgate de vidas, de anunciar as boas novas da salvação para aquele e aquela que está perdido e perdida. A Igreja de Cristo passa a ser agora um grande instrumento de evangelismo, então, eu estou falando da igreja primitiva. Analisando essa perspectiva, também entendemos que existe um princípio fundamental agora, a salvação, e essa salvação precisa ser propagada pela igreja, uma igreja que é influenciada pelo poder do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que capacita a igreja para anunciar as boas novas da salvação. O próprio Paulo falava a respeito do trabalho missionário realizado pela igreja primitiva. Em diversas cartas ele relata isso. O trabalho de Paulo, por exemplo, era plantar igrejas no mundo antigo. E ele fez muito isso, anunciando as boas novas da salvação, demonstrando o fruto da obra do Espírito Santo nessas igrejas, crescendo para a glória de Deus. Warren Wiersbe faz questão de descrever, em seu comentário bíblico, de forma muito especial, que o Espírito Santo também ele age em missões. E agindo em missões, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele capacita os missionários para a obra da missão. Nós entendemos, por exemplo, a partir dessa visão, que a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha uma visão missionária, uma igreja que se influencia em missões. A igreja de Antioquia, por exemplo, em Atos 13, também é uma igreja missionária, que envia a primeira comitiva de missões influenciadas pelo Espírito Santo, lá em Atos capítulo 13 ali. Lucas também relaciona de forma muito especial
que aquela igreja ela tinha para a prática das missões mestres e profetas que tinham o objetivo de serem missionários na propagação do evangelho. Mestres e profetas que tinham o objetivo de serem missionários na propagação do evangelho. Aqui nós temos um princípio. O próprio profeta tem o objetivo de anunciar, proclamar. O mestre, ele é um discipulador que ensina sobre a salvação em Jesus. Ambos têm o mesmo objetivo de alcançar vidas. Portanto, olhar para a igreja primitiva é entender que eles proclamavam o evangelho para a glória de Deus e anunciavam essas obras a partir da ação do Espírito Santo também. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a expansão missionária da primeira igreja, da igreja primitiva. O pastor Wagner Gabi relata que o livro de Atos detalha de forma muito clara o crescimento e a expansão da igreja no primeiro século. Você vai perceber que a partir da leitura de Atos, nós vamos perceber de forma especial que o texto de Atos, ele abre a porta para missões. Quando nós lemos Atos, nós descobrimos que em Atos dos Apóstolos há uma abertura muito forte para a obra das missões. E nós que somos pentecostais, nós tomamos o texto de Atos como base para essa visão missionária também. Partindo desse princípio, nós observamos a igreja de Antioquia, que se torna uma base missionária no Novo Testamento. Atos capítulo 13 vai confirmar isso, a expansão dessa igreja a partir de Antioquia. E qual é o principal fator dessa expansão? A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que capacita pessoas para a obra da missão. A porta das missões são abertas. E é interessante que o texto de Atos, ele é um texto que não tem conclusão. Por quê? Ele relata que uma igreja agora está em constante crescimento, dando continuação à obra de Cristo. Originalmente falando, o texto de Atos ele faz parte da composição de Lucas, do Evangelho de Lucas. Foi registrado pelo próprio Lucas. Era para ser chamado de o segundo Evangelho de Lucas. Mas, na realidade, a igreja decidiu então estabelecer esse termo, Atos dos Apóstolos. O próprio texto, então, relata de forma muito especial, como o segundo volume escrito por Lucas, esse detalhe do crescimento da igreja a partir da influência do Espírito Santo. Nós que somos pentecostais acreditamos no crescimento da igreja a partir da influência do Espírito Santo. O texto demonstra, então, que o evangelho tinha na mira alcançar os gentios, alcançar os outros povos que não eram judeus. Nós fomos alcançados também por esse evangelho. Nós vamos perceber que o texto também registra o surgimento da igreja, como essa igreja se desenvolveu a partir da ação do Espírito Santo. Nós vamos perceber que o texto de Atos também tem uma função fundamental de orientar os discípulos e a igreja do Senhor a propagar as boas novas da salvação a partir do revestimento de poder. Atos 1:8 vai confirmar isso. Quando nós lemos o texto, se você observar o texto de Atos, e eu quero dar um pequeno panorama para você, entendendo esse texto, você vai perceber que do capítulo 1 ao 7, a tarefa da evangelização se estende somente em Jerusalém. A partir do capítulo 8, o evangelho agora passa a chegar a Samaria, a propagação se expande. Do capítulo 9 a seguir, o evangelho agora vai para os confins da terra, sai de Samaria, sai de Jerusalém e vai para todo mundo. Você percebe agora, em Atos, capítulo 1 ao 5, que a fé é implantada em Jerusalém por intermédio do poder do Espírito Santo através da vida dos apóstolos também. Depois da própria morte de Estevão, você percebe que o evangelho tem uma expansão a partir dessa propagação em Samaria. Capítulo 8 vai confirmar isso. Você percebe também a partir da leitura do capítulo 11 que esse evangelho ele chega em Cesareia e se expande de forma muito clara para Antioquia. Antioquia, em Atos 13, se torna uma base missionária e de Antioquia esse evangelho agora se expande para todo o mundo. Então aqui nós compreendemos uma igreja que crê de forma expansiva na ação do Espírito Santo, que ajuda essa igreja na expansão, no crescimento. A igreja tem resultados a partir dessa visão do poder do Espírito Santo. Avançando, vamos agora
para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: Deus não faz acepção de pessoas. Segundo o pastor Wagner Gabi, ele destaca que o Espírito Santo ele tem uma natureza ilimitada para a obra de missões. E entendendo essa perspectiva, nós compreendemos que o Espírito Santo agora influencia a igreja para as missões mundiais. Ruth Doris Lemos, em seu texto Missiologia, ela traz uma perspectiva muito interessante sobre esse chamado vocacional para as missões. Deus chama pessoas para a obra da missão. Isso aqui é independente da sua posição, do seu credo, da sua condição financeira. Deus não faz acepção de pessoas quando ele faz um chamado para a obra da missão. E entendemos também que a salvação ela tem um chamado universal. Deus chama a todos para a salvação. E nós compreendemos que Deus também chama pessoas específicas para anunciar a obra da salvação. Nesse chamado específico, nós entendemos que Deus chama, capacita e envia. Nós vamos estudar isso na aula que vem, lição de número 6. Agora, eu quero destacar para você sobre esse chamado coletivo. Deus chama a todos para a obra da missão. O chamado coletivo para a missão é estabelecido na mesma visão do Pacto de Lausanne, que descreve de forma muito clara que nós somos chamados para anunciar as boas novas de Cristo. Esse pacto aconteceu na Suíça. Entendendo essa perspectiva, nós como cristãos, pessoas cristãs, temos o objetivo agora de anunciar as boas novas de Cristo com o nosso próprio testemunho também. Entendemos agora nessa perspectiva também o chamado individual. Existem pessoas que são chamadas de forma individuais para obras específicas e missões transculturais também, tá? Missões transculturais, pessoas que foram chamadas, por exemplo, para ministrar a palavra de Deus, anunciar as boas novas da salvação em outros países, em comunidades, em determinadas localidades, porque tem um chamado específico para aquela obra ali. Algumas considerações nós precisamos também levantar. Esse chamado missionário, ele procura agora apontar um relacionamento com Cristo. O chamado missionário não é para projetar você, não é para colocar o teu nome em um outdoor, mas o chamado missionário agora, ele tem o objetivo de estabelecer, especialmente, um relacionamento pessoal que você tem com Cristo, com o objetivo de resgatar vidas. O chamado missionário, ele é necessário para que você entenda que Deus está te chamando para obras das missões para resgatar vidas para Cristo. E nessa perspectiva missional, nós entendemos que é uma necessidade entender esse chamado, se preparar para o mesmo, para estabelecer especialmente a vontade de Cristo em teu coração. Na aula que vem eu vou detalhar muito isso com você. Avançando, espero estar contribuindo contigo também. O terceiro ponto e último ponto da aula de hoje vai tratar agora sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. No terceiro e último ponto da lição, é muito importante você apresentar uma base bíblica. A base bíblica está em Salmos 96, versículo 3. Observe que você vai trabalhar ainda alguns subtópicos junto com os teus alunos. Então, divida o seu tempo para que você não perca aí a direção da tua ministração. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre a função do Espírito Santo na obra missionária. Qual a função, então, do Espírito Santo, já que nós somos pentecostais e acreditamos nessa ação do Espírito na obra missionária? De acordo com o pastor Wagner Gabi, uma das principais funções do Espírito Santo na obra missionária é separar pessoas, ungí-las e capacitá-las para a obra da missão. Essa capacitação vem, então, através da ação do Espírito Santo também. O livro de Atos vai demonstrar que a tarefa da evangelização era uma tarefa também muito difícil, um desafio para a própria igreja local. Esse desafio continua também hoje. Como a igreja cresceu a partir dessa visão da ação do Espírito Santo, é levantar pessoas para proclamar as boas novas da salvação. Nós somos chamados para essa proclamação também. Nós entendemos que a igreja enfrentou perseguição, enfrenta lutas e continua enfrentando perseguição hoje também. É importante você observar essa perspectiva, entendendo agora que nós somos chamados para a obra da missão.
Um site que eu quero dar como dica para você, dar uma observada, é o site Portas Abertas. Vale muito a pena você buscar materiais ali e entender especialmente como é essa visão missionária das igrejas perseguidas, dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos atualmente também, a partir da perspectiva do site Portas Abertas. A igreja primitiva acreditou na mensagem a partir do poder do Espírito Santo. Essa igreja foi capacitada pelo poder do Espírito Santo. Era uma igreja que apresentava a própria fé em Jesus. Não é à toa que em Atos 2,42 está escrito que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então era uma igreja que tinha doutrina, tinha mensagem, tinha palavra, mas era uma igreja que era envolvida no poder do Espírito para anunciar as boas novas de Cristo. Uma das marcas daquela igreja que nós podemos destacar para você entender a ação do Espírito Santo lá na igreja primitiva é que a igreja era compromissada com a fidelidade da palavra. Atos 2,42 confirma isso. Então, uma das marcas de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é o compromisso com a palavra. Segundo, essa igreja também tinha uma adoração e um compromisso com essa adoração com entusiasmo. Atos 2,47 vai destacar isso. Essa igreja também experimentava milagres como a ação do Espírito Santo. Atos 2,43 confirma isso. Essa igreja crescia de forma numérica por causa do poder de Deus. Atos 2,47 vai descrever isso a tal ponto que essa igreja caía na graça do povo. Se você pegar algumas passagens bíblicas para analisar o crescimento da igreja no Novo Testamento, você vai perceber que só em Atos nós vemos esse crescimento de forma muito clara. Atos 1,15 diz que a igreja tinha ali 120 pessoas aguardando a descida do Espírito Santo. Atos 2,41 diz que quase 3.000 pessoas foram batizadas a partir da primeira pregação de Pedro por causa do poder do Espírito Santo. Atos 4,4 diz que 5.000 pessoas agregaram a igreja, agora já era 3, aumentou mais 5, depois de uma mensagem poderosa influenciada pelo poder do Espírito Santo. Atos 5,14, uma multidão era agregada à igreja a tal ponto que já não dava mais para contar. Atos 6,7 descreve que a igreja precisou aumentar o número dos discípulos, tendo ali os novos cargos, e esses cargos são os diáconos, que servem a igreja nesse crescimento de forma muito especial. Atos 9,31 diz que a igreja agora se expande, sai da Judeia, Samaria e ganha de forma muito clara toda aquela localidade ali, como eu acabei de citar para você. Atos 16,5, as igrejas são estabelecidas em todo o mundo por intermédio da propagação do Evangelho. Então, você percebe uma contribuição muito forte do Espírito Santo em Atos, e você percebe que essa contribuição é uma visão que nós temos como um movimento pentecostal do crescimento da igreja, uma igreja que se envolve na palavra, uma igreja que tem fundamento bíblico, uma igreja que propaga o poder de Deus e continua anunciando isso através da ação do Espírito Santo no nosso tempo também. Eu espero muito que essa aula esteja edificando você. Vamos agora para o segundo subtópico, que vai destacar sobre o Espírito Santo que capacita cada pessoa para a obra. O Espírito Santo também está disponível para capacitar você. O pastor Wagner Gabi destaca que o Espírito Santo é aquele que capacita os missionários para a obra. Então, na visão pentecostal, nós entendemos que o Espírito Santo ele continua capacitando os missionários para a obra de Deus. Ruth Doris Lemos, em seu livro Missiologia, descreve que o chamado de Deus para os servos é um chamado divino, e esse chamado divino traz junto aí a sua capacitação para a obra missionária de forma espiritual. E essa forma espiritual é a convicção que ele tem para essa obra sendo estabelecida pelo próprio Deus. Nós entendemos de forma muito prática também que esse chamado, ele é um chamado que ajuda as pessoas a se envolverem com a obra até mesmo em outros países. Essa capacitação vem por intermédio do próprio Deus, até mesmo em outras culturas as pessoas se envolvem para a glória de Cristo. Nós entendemos de forma muito prática também, em todos os sentidos, que esse poder de Deus é manifestado na vida da igreja, com o objetivo de formar o caráter do obreiro, do pastor. O Espírito Santo agora nos ajuda a ter uma perspectiva muito prática sobre as missões. O que um vocacionado para as missões precisa ter, de forma bem definida pela palavra?
Primeiro, vida com Deus. Quem é vocacionado para a missão precisa ter vida com Deus. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui faz parte da nossa bandeira pentecostal também. Glória a Deus. Também, ousadia e poder de Deus. Quem é que concede isso? O Espírito Santo. Também, conhecimento profundo da palavra de Deus. Precisa conhecer as Escrituras. Também tem uma disposição psicológica também. Ser tratado de forma muito clara, de forma emocional, para estabelecer essa pregação do Evangelho. Também é fundamental você observar que o missionário também precisa ter um conhecimento educacional. Como é que ele vai se envolver com uma missão transcultural em outro país sem conhecer a língua, a cultura? É fundamental ter um conhecimento educacional, ter um preparo cultural, também uma condição física, emocional e ser também financiado pela própria igreja. Sobre esse financiamento nós vamos trabalhar na aula que vem, tá? Não esquece disso não. E eu espero muito que Deus esteja ajudando você. Avançando, vamos então para o último subtópico que trata agora na lição sobre o seguinte argumento: Deus age por meio do Espírito Santo. Como é que Deus vai trabalhar? Por meio do Espírito Santo. Nós entendemos assim no pentecostalismo. O pastor Wagner Gabi comenta que quando a igreja agora ela dá espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar, há um crescimento na obra do evangelismo e nas missões também. Nós entendemos nessa perspectiva de forma especial que há uma contribuição muito forte para a prática missional em uma disposição do crescimento da igreja. E a ação do Espírito Santo procura agora fortalecer essa igreja em uma estratégia missionária também. A ação do Espírito Santo fortalece o missionário, também uma estratégia missionária. O termo missionário, ele é trabalhado de forma especial porque ele não é encontrado na Bíblia. A palavra que corresponde a esse termo é apóstolo. O termo apóstolo significa enviado. Então, missionário é um enviado, é um apóstolo, aquele que anuncia as boas novas da salvação. Qual é o perfil de um missionário? E isso a gente precisa destacar para você. Quando esse missionário age através dessa ação do Espírito Santo e entende o agir do Espírito Santo na sua vida por intermédio da igreja. O primeiro perfil é ter uma convicção da sua chamada para a obra de Deus. Tem muitos missionários que não têm convicção da chamada. Você precisa ter convicção da chamada para ser um instrumento de Deus. Segundo, enxergar com os olhos espirituais que você precisa ter a visão de Deus, para onde Deus quer te enviar. Tem missionário que não sabe para onde Deus quer enviar. Tem pessoas que não têm essa convicção, espero que você tenha. Terceiro, ser cheio do conhecimento da palavra de Deus. Mais uma vez, batemos nessa tecla. Tem que ter Bíblia, tem que ter palavra para ser um instrumento de Deus. Ser uma pessoa dedicada no trabalho. Tem muita gente que quer ser missionário, mas na realidade ele não quer ser um missionário, quer ser um turista, quer somente viajar. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer missões transculturais, alcançando vidas para a glória de Cristo também. Também você precisa entender que é necessário ter uma atitude de servo, com o objetivo de servir a igreja local, prestar contas também, até mesmo no campo missionário. Se colocar de forma dinâmica, com fibra, com garra, para estabelecer a missão, porque os desafios são grandes. E, para finalizar, deve ter uma mente aberta para diversas culturas e sempre manter a igreja local informada do seu trabalho. Eu espero que Deus haja através de você na ação missionária. Que o Espírito Santo de Deus te capacite também e que essa palavra possa ter te edificado. O pastor Wagner Gabi conclui a lição descrevendo que uma das contribuições pentecostais para o mundo na obra missionária é esse poder do Espírito na vida da igreja. É a visão que nós temos sobre o poder do Espírito Santo na igreja local, na igreja atual e na obra de missões. Que Deus use você em Cristo Jesus, compartilhando esse poder. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, entender sobre a contribuição do pentecostalismo, acompanhe a gente aqui no YouTube ou no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, se inscreve, se torne um dos nossos alunos. E se você pode, me acompanhe também pelas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, no Instagram @Janderson Nascimento e @FacilitaEBD.
Que Deus abençoe você. Lembre-se que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, sempre às 18 horas, toda segunda-feira, às 18 horas, encontro marcado da classe dos adultos, 6 da manhã, no Spotify, tá bom? E se você desejar, o nosso material está disponível na descrição do vídeo, no comentário abaixo, fica à vontade para observar aí a nossa assinatura e que Deus abençoe você. Agora eu quero interceder por você, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus como instrumento vivo na mão do Deus Todo-Poderoso. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus sobre essa ministração, para que Deus te use. Se você precisa de oração, coloca no comentário aí, eu vou orar por você também, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar essa aula para a edificação dos teus filhos, entendendo a ação do Espírito Santo a partir da contribuição do pentecostalismo para a obra missionária. Deus, usa os teus servos, usa os alunos deles, que eles possam ser edificados, que o teu nome possa ser glorificado também. Essa, Senhor, é a minha oração. Assim, Senhor, nós te agradecemos, pedindo a tua bênção, de forma especial, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, gente boa, quero indicar para você a declaração de fé da Assembleia de Deus. Vale muito a pena você ter a declaração de fé da Bleia, tá? Você encontra no site da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Como eu disse para você, quero indicar esse texto sensacional do Paul Ville, A Força Pentecostal em Missões. Vale muito a pena você adquirir esse material nesse trimestre. É da editora CPAD, traz aqui uma perspectiva histórica sobre a contribuição do pentecostalismo para missões, como eu citei em sala de aula. Texto espetacular, vale muito a pena. Missiologia, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, estudei lá, tá? Esse aqui é da editora IBAD, da Ruth Doris Lemos, material extraordinário para a nossa edificação. Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD, também é muito bom você ter esse material. Antônio Gilberto, Cláudio Arnoldo de Andrade, Ciro Zibordi, Helenay Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva, Wagner Gabi. Quem são esses? Os escritores desse material, que é organizado com muito carinho para a tua edificação. Gente boa, te aguardo por aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas, onde eu vou estudar com você a lição de número 6, que vai cair no dia 5 de novembro, mas eu já adianto para segunda que vem, tá? E nós vamos estudar sobre esse tema, orando, contribuindo e fazendo missões. Você vai entender a importância da contribuição, de utilizar as finanças para a obra missionária na aula que vem. E que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Até a próxima segunda, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.